Agora, Carlos, o bilionário que antes via o SUS com desconfiança, se tornará um fervoroso defensor da saúde pública. Sua experiência pessoal com a recuperação de seu filho João o havia transformado de maneiras que ele jamais imaginara. Ele agora entendia, de forma profunda e inegável, o verdadeiro valor do SUS para a população brasileira, especialmente para aqueles que, como ele no passado, não tinham outra opção além de confiar no sistema público de saúde. Com sua nova visão e compromisso, Carlos começou a usar sua influência para mudar a percepção do público sobre o SUS e, mais importante ainda, para pressionar por ações concretas que pudessem melhorar a saúde pública do Brasil. Ele lançou uma série de campanhas de conscientização, com o objetivo de mostrar ao país que a saúde pública não deveria ser vista como um sistema de segunda classe, mas como uma questão de dignidade humana e justiça social. Em seus discursos, Carlos não hesitava em contar sua história pessoal, sobre como, quando seu filho estava à beira da morte, foi o trabalho incansável dos médicos do SUS que trouxe esperança e salvação. Ele falava com paixão sobre a dedicação dos profissionais de saúde, como o Dr. Lucas, que, sem grandes recursos, fizeram o impossível para salvar seu filho, e sobre como isso fez repensar completamente a forma como ele via o sistema público. Se não fosse pela dedicação e pela habilidade desses médicos, meu filho não estaria aqui hoje, ele dizia, com emoção evidente. Mas isso não pode ser uma exceção. Cada brasileiro merece o mesmo nível de cuidado e atenção, e isso só será possível se tivermos um SUS forte, bem estruturado e devidamente financiado. Carlos também fez questão de usar sua posição para conversar diretamente com grandes empresários, com autoridades do governo e com outras personalidades influentes, incentivando-os a se juntar à causa. Ele organizou encontros e eventos com o objetivo de reunir recursos e garantir que mais investimentos fossem direcionados ao SUS, para que todos, em qualquer canto do Brasil, tivessem acesso a uma saúde pública de qualidade. E sua luta começou a dar frutos. Alguns dos empresários que Carlos havia contatado seguiram seu exemplo, e uma rede de apoio à saúde pública começou a crescer. Mas o mais importante foi a forma como a sociedade começou a perceber a importância do SUS. Pessoas comuns, que antes talvez nunca tivessem pensado na gravidade da situação da saúde pública no Brasil, começaram a apoiar as iniciativas de Carlos, e o movimento a favor do fortalecimento do SUS ganhou força. Mas Carlos não estava apenas falando de dinheiro e recursos. Ele queria uma reforma profunda no modelo de gestão, mais treinamento para os profissionais de saúde, mais investimentos em pesquisa e, principalmente, uma verdadeira valorização do trabalho incansável dos médicos, enfermeiros e todos os outros profissionais que, dia após dia, se dedicavam ao bem-estar da população, mesmo diante de tantas dificuldades. Em um evento nacional transmitido ao vivo, Carlos fez um discurso poderoso que reverberou em todo o país. Não é apenas uma questão de dinheiro, é uma questão de dignidade. Todos nós, como cidadãos brasileiros, temos o direito a uma saúde pública de qualidade. E isso começa com a mudança da nossa visão sobre o SUS. Vamos trabalhar juntos, como sociedade, para fortalecer o que é nosso. O SUS não é uma instituição de segunda classe, ele é a base da saúde no Brasil, e todos devemos lutar para que ele seja forte, eficiente e acessível para todos. O impacto de suas palavras foi imediato. Muitas pessoas começaram a se engajar nas campanhas de Carlos, e uma nova onda de solidariedade se formou. Ele também conseguiu atrair a atenção de órgãos governamentais e políticos, pressionando-os a reformar e aumentar o financiamento do SUS. Mas ele sabia que sua missão estava longe de terminar. E assim, a história de João, que havia começado como um caso de emergência, se tornava um símbolo de algo muito maior, a luta por uma saúde pública que atendesse a todos com dignidade e qualidade. Mas o maior desafio estava por vir. Após semanas de tratamento intensivo, cuidados e acompanhamento no hospital, o jovem João, filho do bilionário, finalmente estava recuperado. Seus ferimentos haviam cicatrizado, e ele se sentia mais forte a cada dia. A transformação que ele passou, não só fisicamente, mas também emocionalmente, foi profunda. João se sentia grato não apenas por estar vivo, mas também pela chance de ajudar outras pessoas, especialmente aquelas que, como ele, um dia precisaram de assistência em um hospital público. Ele sabia que sua recuperação não tinha sido apenas resultado da sorte, mas também da competência dos profissionais do SUS, que, mesmo com recursos limitados, haviam dedicado suas vidas para garantir que ele sobrevivesse. E, ao olhar para tudo o que aconteceu, João sentiu um impulso de gratidão e um desejo de retribuir ao sistema de saúde que tanto lhe havia dado. Ele queria fazer mais do que simplesmente agradecer. Ele queria se envolver ativamente e ajudar aqueles que ainda lutavam. Foi então que ele tomou uma decisão surpreendente para muitos de seus amigos e familiares. Ele começou a fazer trabalho voluntário em hospitais públicos.
João queria usar sua própria história como uma forma de motivar e inspirar outros pacientes e profissionais. Ele sabia que muitos dos médicos e enfermeiros que o haviam atendido, como o Dr. Lucas, eram incansáveis em sua missão, mas também sobrecarregados e desvalorizados. Ele queria dar algo de volta a eles, e uma das maneiras que encontrou de fazer isso foi ajudar no que fosse possível. Ao começar seu trabalho voluntário, João se dedicava a oferecer apoio emocional aos pacientes, especialmente aos mais jovens, que passavam por situações difíceis como ele. Ele sabia como a presença de uma palavra amiga, de um gesto de solidariedade, podia fazer toda a diferença no processo de recuperação. Além disso, ele também se envolveu com os profissionais de saúde, ajudando em iniciativas que promoviam a melhoria das condições dentro do hospital, como campanhas de arrecadação de recursos para novos equipamentos médicos ou até para a construção de espaços de descanso para os trabalhadores. O fato de João, um jovem que poderia ter escolhido seguir sua vida em luxo e conforto, se dedicar ao trabalho voluntário em hospitais públicos, teve um impacto enorme em sua comunidade e em todo o país. Sua atitude inspirou não apenas os pacientes que ele atendia, mas também outros jovens de famílias privilegiadas, que viram nele um exemplo de altruísmo e compromisso com os outros. O exemplo de João se espalhou, e sua história começou a se tornar símbolo de uma geração mais engajada, preocupada com a melhoria das condições sociais e com a promoção da igualdade no acesso à saúde. Ele também usava sua visibilidade para falar sobre a importância de investimentos contínuos no SUS, reforçando o valor do sistema público de saúde como um direito de todos. Seus discursos, humildes e inspiradores, tocavam o coração das pessoas, especialmente quando ele relatava a jornada pela qual havia passado, e como o SUS tinha sido uma parte crucial de sua recuperação. Eu sou a prova de que, com o SUS, vidas podem ser salvas, não importa de onde você venha ou quanto dinheiro você tenha. A qualidade do atendimento está nas mãos de pessoas dedicadas como os médicos, enfermeiros e toda a equipe que trabalha em hospitais públicos. E assim, João não só retomou sua vida normal, mas se tornou um exemplo vivo de como a verdadeira recuperação vai além da cura física. Ele mostrou ao mundo que, mesmo diante da adversidade, o poder da empatia e da solidariedade pode criar um futuro melhor para todos. A relação entre Dr. Lucas, o médico do SUS, e Carlos, o bilionário, que havia começado com um ambiente de desconfiança e estranhamento, agora se tornava uma verdadeira amizade, forjada nas adversidades que ambos enfrentaram. Embora suas origens e realidades fossem profundamente diferentes, ambos compartilhavam uma paixão comum: salvar vidas e garantir que a saúde fosse um direito acessível a todos, independentemente do seu status social. Carlos, tocado pela dedicação incansável de Dr. Lucas durante o tratamento de seu filho, começou a ver nele mais do que um simples médico. Ele enxergava agora um homem que, apesar de trabalhar em condições extremamente difíceis, nunca se deixou abalar pela falta de recursos ou pelo desgaste físico e emocional do trabalho. Dr. Lucas não buscava reconhecimento ou aplausos, mas agia como se cada vida que ele salvava fosse a única coisa que realmente importasse. Com o tempo, Carlos se viu profundamente admirado por sua ética de trabalho e pela humildade de Lucas, que, apesar de sua grande competência, jamais se vangloriava ou pedia qualquer tipo de gratidão. Ele compreendeu que Dr. Lucas não era apenas um médico dedicado, mas um exemplo de altruísmo e generosidade, que via sua profissão como uma verdadeira missão, algo que transcende o simples ato de curar doenças. Dr. Lucas, por sua vez, começou a enxergar Carlos com um olhar diferente. Ele, que antes via os bilionários e grandes empresários como pessoas distantes da realidade da maioria dos brasileiros, agora entendia que a mudança verdadeira só seria possível quando essas figuras influentes se unissem ao movimento pelo fortalecimento do SUS. Carlos não estava simplesmente fazendo uma doação ou ajudando de maneira superficial. Ele estava disposto a investir em reformas estruturais no sistema público de saúde, algo que muitos outros, com a mesma posição social, jamais haviam considerado. A amizade dele se fortaleceu através de conversas profundas sobre saúde, vida e, principalmente, sobre as desigualdades que existiam na sociedade. Juntos, começaram a discutir maneiras de alavancar recursos para melhorar a qualidade do SUS, mas também de promover uma conscientização mais ampla sobre a importância da saúde pública. O relacionamento deles era agora uma parceria, onde o conhecimento técnico de Dr. Lucas se encontrava com a influência e os recursos de Carlos. Carlos começou a visitar regularmente o hospital, não apenas para acompanhar a recuperação de seu filho, mas para oferecer apoio e compartilhar novas ideias sobre como melhorar a infraestrutura. Ele também começou a fazer reuniões com outros médicos e enfermeiros, ouvindo suas sugestões e entendendo mais profundamente os desafios diários que enfrentavam. Cada conversa com Dr. Lucas e a equipe do SUS o motivava a lutar mais pelo fortalecimento do sistema público de saúde.
O vínculo entre ambos se consolidou de tal forma que Carlos passou a ser visto, não mais como um bilionário distante, mas como um defensor ativo do SUS. Ele e Dr. Lucas se tornaram aliados na luta por um sistema de saúde mais justo, e seu trabalho conjunto inspirou outros a se envolverem, criando uma rede de apoio que englobava tanto o setor privado quanto o público. Agora, ambos estavam unidos em uma causa maior: garantir que a história de João não fosse apenas uma exceção, mas um reflexo de um sistema de saúde capaz de atender todos os brasileiros com a mesma dedicação, qualidade e respeito. Apesar do avanço e das boas intenções de Carlos e Dr. Lucas, os desafios enfrentados pelo Sistema Único de Saúde, SUS, eram vastos e complexos. A realidade do SUS, mesmo com os esforços de pessoas como eles, ainda era marcada por uma luta constante contra a falta de recursos e infraestrutura. O SUS, que atendia milhões de brasileiros todos os dias, tinha que lidar com uma sobrecarga de pacientes, muitas vezes em condições precárias. O financiamento limitado, a falta de equipamentos médicos modernos e a escassez de leitos eram apenas alguns dos obstáculos que o sistema enfrentava. A falta de investimentos em manutenção de hospitais e unidades de saúde, muitas vezes, resultava em equipamentos quebrados e salas de espera abarrotadas. Os médicos e enfermeiros, apesar de sua dedicação, estavam constantemente sobrecarregados e, em muitos casos, não recebiam a valorização que mereciam. Para Carlos, a realidade do SUS era chocante. Ele se lembrava de como, ao início da recuperação de seu filho, teve que presenciar a sobrecarga do hospital público onde João fora atendido. Havia médicos fazendo turnos longos, muitas vezes sem descanso adequado, e enfermeiros correndo de um lado para o outro, tentando dar atenção a todos os pacientes, mas sem os recursos necessários para lidar com tantas situações. Ele viu como o sistema estava se esgotando, e como, mesmo com todos os desafios, os profissionais de saúde davam o seu melhor. Mas o problema maior estava nas raízes. O SUS, embora fosse a espinha dorsal do sistema de saúde pública no Brasil, não recebia o investimento necessário para cumprir seu papel de forma eficiente. Carlos se surpreendeu ao perceber que o governo, mesmo ciente da importância do SUS, muitas vezes não alocava os recursos de maneira eficaz, e a corrupção em várias esferas também minava os esforços de melhoria do sistema. O sistema estava sobrecarregado e, em muitos casos, as condições eram tão precárias que os profissionais de saúde precisavam improvisar para salvar vidas. Em suas reuniões com o Dr. Lucas, Carlos começou a ouvir mais sobre as dificuldades diárias enfrentadas pelos médicos e enfermeiros. Os próprios profissionais, que eram apaixonados por sua profissão e pelo trabalho que faziam, muitas vezes precisavam dar seu melhor em condições desumanas. Dr. Lucas, com anos de experiência, explicava como a falta de medicamentos, o atendimento improvisado e a superlotação das unidades hospitalares tornavam o trabalho ainda mais árduo. Muitas vezes, a única coisa que restava para os profissionais era a criatividade, a solidariedade e a força de vontade. Carlos, como defensor agora do SUS, começou a usar sua influência para chamar a atenção para a crise do sistema. Ele sabia que a solução não seria fácil e que o simples aumento de investimentos não resolveria todos os problemas. Era necessário, também, um planejamento estratégico para melhorar a gestão, otimizar o uso dos recursos e, principalmente, garantir que os profissionais de saúde recebessem o apoio e a valorização que mereciam. No entanto, as dificuldades eram enormes. A falta de leitos nas UTIs, a escassez de materiais para exames e até a infraestrutura deficiente em muitas regiões do país eram questões que não podiam ser resolvidas do dia para a noite. Mesmo com a boa vontade de empresários, médicos e voluntários, o SUS ainda lutava contra um sistema que parecia estar à beira do colapso em algumas áreas. E, enquanto Carlos e Dr. Lucas viam suas campanhas ganharem apoio, a realidade do SUS os forçava a encarar que os desafios eram ainda mais profundos do que imaginavam. Com o crescente reconhecimento de sua competência e dedicação, Dr. Lucas começou a receber propostas de várias instituições privadas e até mesmo de hospitais internacionais. As ofertas eram tentadoras: salários mais altos, condições de trabalho mais privilegiadas e a possibilidade de uma carreira mais tranquila e menos sobrecarregada. No entanto, o médico sabia que sua missão estava muito além de qualquer benefício material ou conforto pessoal. Ele havia dedicado sua vida ao SUS, e as condições de trabalho desafiadoras e as limitações de recursos não eram motivos para ele desistir de seu compromisso. Ao longo das semanas após a recuperação de João, Dr. Lucas se viu refletindo sobre o seu papel no sistema público de saúde. Ele sabia que poderia ter uma vida mais fácil e confortável em outro lugar, mas algo dentro dele dizia que sua verdadeira missão estava em ajudar aqueles que mais precisavam, as pessoas que não podiam pagar por tratamentos caros ou buscar alternativas privadas.
Carlos, agora mais envolvido com o SUS, fez questão de conversar com o Dr. Lucas sobre suas opções e lhe ofereceu todo o apoio para que ele pudesse fazer uma transição para uma instituição privada, caso desejasse. No entanto, Dr. Lucas explicou, com calma e humildade, que sua escolha era seguir ali, no SUS, onde ele podia fazer a diferença de forma mais significativa. Ele sabia que os desafios eram grandes, mas também sabia que o SUS era o único caminho para garantir que milhões de brasileiros tivessem acesso à saúde de qualidade. Eu tenho visto de perto o que acontece com os pacientes que vêm até aqui. São vidas, não apenas números em uma ficha. Eu não posso abandonar isso, não agora. Eu sei que posso fazer a diferença, e isso é mais importante do que qualquer salário ou reconhecimento. Meu lugar é aqui, e enquanto eu puder ajudar, é onde estarei, disse Dr. Lucas em uma conversa franca com Carlos. A decisão de Dr. Lucas foi, para muitos, uma verdadeira demonstração de comprometimento e altruísmo. Ele se tornou ainda mais respeitado por seus colegas, que admiravam sua dedicação em continuar no SUS, mesmo tendo a oportunidade de escolher um caminho mais fácil. Para os pacientes, ele era mais do que um médico. Ele era um símbolo de esperança, alguém que acreditava que, com os recursos certos e com esforço contínuo, a saúde pública poderia, sim, ser transformada. Enquanto isso, a mudança de mentalidade sobre o SUS, impulsionada pelo trabalho de Carlos e pela dedicação de Dr. Lucas, começava a ganhar força. Mais e mais pessoas começaram a perceber que, para o sistema público de saúde funcionar de maneira eficaz, era necessário o empenho de todos, governo, médicos, enfermeiros e até a população. E, ao lado de Carlos, Dr. Lucas se tornava um defensor ativo da causa, lutando para garantir que o SUS tivesse financiamento, os recursos e a infraestrutura necessários para cuidar de todos, especialmente dos mais necessitados. E assim, enquanto as propostas externas continuavam a chegar, Dr. Lucas firmava ainda mais sua decisão de permanecer no SUS, determinado a ser parte da mudança que o sistema de saúde tanto precisava. A história de Dr. Lucas, Carlos e João chegou ao fim, mas a mensagem que ela deixa é eterna e profunda. O que começou como uma simples emergência hospitalar se transformou em uma verdadeira jornada de transformação, que refletiu a importância e o impacto que os profissionais de saúde pública têm na vida das pessoas, independentemente de sua classe social. Dr. Lucas, com sua dedicação inabalável e sua humanidade, se tornou mais do que um médico. Ele se tornou um símbolo de tudo o que é possível fazer com comprometimento, independentemente das limitações. Seu trabalho no SUS não era apenas uma profissão, mas uma missão, uma verdadeira vocação. E foi através dessa vocação que ele salvou vidas, tocou corações e transformou realidades. Carlos, por sua vez, compreendeu, através da experiência com seu filho, que a saúde pública não é um luxo ou algo acessível apenas a alguns privilegiados, mas sim um direito fundamental de todos os cidadãos. Ele, que antes via o SUS como um sistema falho e distante, agora o via com novos olhos, com a esperança de que, se investido adequadamente, poderia oferecer a todos os brasileiros a oportunidade de viver com saúde e dignidade. O SUS, apesar das dificuldades e desafios diários, segue sendo a espinha dorsal do sistema de saúde no Brasil, atendendo milhões de pessoas, muitas vezes com recursos limitados, mas com um exército de profissionais que, como o Dr. Lucas, trabalham incansavelmente para garantir que cada vida seja valorizada, cada dor seja aliviada e cada chance de cura seja dada. Essa história, que começou com a luta pela vida de um jovem bilionário, tornou-se uma celebração da humanidade, do trabalho incansável dos profissionais de saúde pública e da importância de reconhecer e valorizar esses heróis do cotidiano. Porque, no fim, a verdadeira riqueza não está no dinheiro ou no status social, mas sim na capacidade de fazer a diferença na vida do outro. Algo que Dr. Lucas, Carlos e todos os profissionais de saúde pública sabem fazer com maestria, todos os dias. Essa história é um lembrete de que a saúde pública, muitas vezes invisível e esquecida, é o pilar que sustenta o bem-estar de toda uma nação, e que a dedicação, o altruísmo e a empatia dos profissionais de saúde são os verdadeiros milagres que fazem o Brasil seguir em frente.